Olá, meus amigos, minhas amigas. Alegria em estar com vocês mais esta semana no nosso projeto Compartilhar. Que Deus abençoe para você, para mim, para todos nós a oportunidade de podermos ir compartilhando a palavra que Deus vai entregando para nós no seu Evangelho. Muito bem, hoje nós temos então um assunto ainda dentro do contexto da Páscoa, que é quando Jesus aparece lá aos seus discípulos na Galileia. Ele vai ao encontro desses discípulos, porque tem algumas coisas pendentes ainda, tem algumas situações pendentes, e Jesus quer retomar essas pendências, resolver esses assuntos antes da sua subida aos céus. Então vamos lá. Primeira abordagem, Jesus vai para o mar, lá à beira da praia onde estavam os pescadores. Pedro, Tiago, João eram pescadores, então eles estavam lá na função deles, e Jesus aparece no contexto do trabalho deles. O trabalho deles estava sendo feito lá sozinhos, com a experiência que eles tinham, tudo, mas não estava dando certo, estava faltando, não conseguiam pescar nada. Então Jesus entra nesse contexto e fala para eles: olha, quem sabe vocês lançam as redes para o lado de cá agora, uma vez, para ver como é que vai dar. Faz desse jeito. E eles lançaram as redes do outro lado do barco e pegaram tanto peixe que quase afundaram. Então, aí a gente já tem uma pequena pauta para pensar sobre como nós estamos fazendo o nosso trabalho. Por que está dando certo? Por que está dando errado? Quando dá certo? Quando dá errado o nosso trabalho? Às vezes a gente faz do jeito da gente, porque a gente tem todas as certezas, todos os indicativos, os indicadores aí, de que tudo vai dar certo, porque sabemos, planejamos e está tudo certo, E não dá certo, não tem resultado. Bom, aí é hora da gente parar e conversar com Deus sobre isso. Quem sabe conversar com Jesus Cristo sobre as nossas estratégias, nossos planos, nossos desejos, sonhos, projetos, planejamentos, vai nos dar mais assertividade. Jesus tem como nos orientar, Deus conhece tudo aquilo que fazemos ainda. Mesmo que Jesus ali naquele contexto com os discípulos, vejam, eles eram pescadores experientes, Jesus era só um carpinteiro, mas como Deus, ele sabia todas as coisas, e ele orienta, e os discípulos não desconsideram a orientação de Deus, como se Deus não entendesse o que eles estão fazendo. E eles atendem e eles fazem como Jesus ensinou. E os resultados são promissores. Muito bom resultado. Então, para você e eu pensarmos sobre isso. Quantas vezes que nós planejamos do nosso jeito e não dá certo? Então nós podemos conversar com Deus sobre esse planejamento, o que tem que ser acertado, como é que tem que ser melhorado, o que precisa ser corrigido. E quem sabe então a gente consegue fazer um ajuste e os resultados vão ser melhores. Então, promessa de Deus, de nos orientar da melhor forma possível para garantir resultados. Bom, é um primeiro ponto aí para a gente pensar. Bem, como eu disse para vocês, tinha pendências aí, Uma das pendências possíveis que a gente percebe é com Pedro. Pedro era aquele discípulo que tinha negado Jesus 3 vezes, Então, possivelmente Pedro ainda tenha carregado isso como uma lembrança de culpa, ou de vergonha, de tristeza, sei lá, tudo que pode passar na cabeça de uma pessoa que faz uma coisa tão grave assim. E Jesus percebe que precisa conversar com Pedro. Então Jesus vai fazer aquilo que o nosso autor do livro que estamos seguindo aqui, o nosso professor lá do seminário, ele chama de colóquio de Jesus com Pedro. Jesus vai desafiar Pedro a refletir sobre aquilo que ele tinha feito. Então Jesus vai começar a fazer perguntas. Pedro, você me ama? E o Pedro, eu amo você. Daí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? Você sabe que eu amo você mais do que qualquer coisa. E aí Jesus pergunta mais uma vez ainda, Pedro, você me ama? Daí o Pedro fica meio irritado, já, você tem certeza, você sabe todas as coisas. Está perguntando por quê? Sabe que eu te amo, não tem dúvida sobre isso. Há uma insistência proposital da parte de Jesus em relação ao Pedro, para que próprio Pedro se escute falando sobre aquilo que ele crê. Esse é um processo terapêutico interessante de fazer a pessoa ouvir aquilo que ela fala. Jesus apela para essa estratégia a fim de que o Pedro tenha certeza de que ele está agora fazendo a coisa certa. Então Jesus está incentivando e auxiliando o Pedro a encontrar o caminho dele. Essa é a terapia boa, quando a pessoa própria encontra o seu caminho e ouvindo o seu terapeuta. Então Pedro, ele acolheu a Jesus, ele se deixou envolver por essa preocupação de Jesus. Ele entendeu como uma preocupação genuína, ele quis entrar nessa dinâmica de
entender o processo que ele estava vivendo. E ele se viu, então, agora como quem estava sendo mesmo testado. Jesus quer ter certeza com Pedro e quer que Pedro tenha certeza de que ele está no caminho certo. Isso poderá acontecer conosco também. Deus poderá dar-nos oportunidade de sermos questionados também em relação a coisas que queremos e podemos fazer. Vai ser importante também que a gente tenha esse acolhimento, né? Pedro tinha que dar o seu sim diante de Deus ali. E é importante porque nós também temos momentos em que somos chamados a dizer o nosso sim nas nossas promessas que fazemos também, não só dentro da igreja, mas com as pessoas. Quando nós casamos, nós dizemos um sim. É importante ter essa consciência de um sim. É importante que seja audível, que seja concreto, que eu possa falar verdadeiramente. E que as pessoas não precisem me adivinhar, né? Quando sou convidado para ser um padrinho de batizado, por exemplo, eu também sou convidado a dizer o meu sim, eu vou cuidar dessa criança. Então é uma publicação daquilo que está dentro de nós como nossa convicção. O fato de a gente estar ali já podia significar que está querendo aquilo. Mas é importante ter um chamado para que você se expresse, para que você diga. Isso Jesus queria que Pedro também fizesse, né? Isso é terapêutico. E Pedro falou, e Pedro tinha uma missão muito grande, muito importante para fazer depois. Ele precisava estar muito seguro, né, disso que ele ia fazer. E Jesus ajudou Pedro a encontrar essa segurança para fazer depois todo o trabalho maravilhoso que ele fez mais tarde. Então é importante poder pensar sobre isso. A história está aí também para nos inspirar, né? Deus deixou essa história escrita lá para que nós possamos pensar sobre ela e sobre as nossas estratégias também de vida e convívio. Muito bem, depois de se coloca então com Pedro, vem a próxima parte, que é a finalização agora, já do ministério de Jesus, que é a ordem de evangelização. Jesus Cristo chega e conversa com os discípulos, prepara tudo, arruma tudo, está tudo certo, e agora Jesus vai dizer para os discípulos, né? Muito bem, agora que está tudo certinho, vão e preguem o evangelho a toda criatura. Batizem as pessoas e ensinem as pessoas a guardar todas as coisas que tenho ensinado para vocês. Missão da igreja. Os 11 discípulos estavam ali. Eles representavam a igreja nova, a igreja cristã que estava nascendo ali. E eles ganham essa missão, quer dizer, a igreja ganha essa missão, as pessoas da igreja ganham essa missão. Nós somos as pessoas da igreja, nós ganhamos essa missão. Ir e pregar o evangelho, batizar e ensinar, missão da igreja. É a missão nossa, de todos nós, né? Então, Jesus ele nos incumbe dessa missão, ele nos dá essa missão com toda a sua grandeza, com toda a sua importância. Ele se coloca agora ao lado de toda a sua igreja quando ele conclui na frase final dizendo: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco para que vocês possam fazer aquilo que eu estou dizendo para vocês que é a missão de vocês. A missão única da igreja, Pedro vai dizer isso mais tarde, quando ele vai escrever lá nas suas cartas, ele vai dizer: nós somos o povo de Deus, a raça escolhida de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos libertou das trevas, as virtudes de Cristo. Finalidade única da igreja: pregar o evangelho, batizar e ensinar. Não temos mais nada para fazer enquanto somos igreja. Esta é a função da igreja de Deus no mundo. Para isso que Deus entrega o evangelho para nós. Deus nos salva, nos perdoa, nos acolhe, para que nós possamos salvar, perdoar e acolher e anunciar essa salvação para todas as pessoas, né? Então, instrumentos de Deus é o que Ele quer que a gente seja. Então, vejo, meus amigos, que nessas palavras finais, nesses momentos finais de Jesus Cristo aqui dentro do mundo, Ele vai dando pinceladas importantes e necessárias para a compreensão de todas as coisas que precisamos fazer, né? A nossa missão, a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento. Ele quer abençoar tudo o que fazemos, o nosso trabalho, quer estar junto conosco no nosso trabalho, como os discípulos estavam na pescaria, que era o trabalho deles, e no trabalho do reino de Deus, que é de pregar o evangelho. Então, as duas dimensões da nossa vida profissional, da nossa vida física, material, e da nossa vida espiritual, Jesus quer estar presente. Ele estava lá orientando os discípulos a lançarem as redes do outro lado, e Ele está aqui ensinando e orientando para que possamos lançar as redes do Evangelho também, para que as pessoas possam conhecer o Evangelho.
Então Jesus Cristo ele está na dimensão total da nossa existência, né? Global da nossa existência. Nós estamos sendo acolhidos por Jesus, estamos sendo preparados por Jesus, estamos sendo acompanhados por Ele, estamos sendo abençoados por Ele. Resta-nos agora acolher esse Cristo, nessa dimensão tão ampla e holística dele, né? Em toda a nossa vida, deixar-se banhar pela presença dele. Então fica aí para você pensar também, né, sobre essa dimensão de vida espiritual. Que Deus esteja contigo, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Até a próxima semana. Tchau, tchau.